Estamos começando mais um programa e o assunto que a gente trouxe para a mesa hoje é o desafio da formação de professores em tempos de educação midiática. É isso mesmo, Alê? Isso, eu acho que são muitos, mas a gente vai sublinhar alguns, já que a educação midiática é um tema tão contemporâneo, né? E a formação de professores tem que acompanhar isso. E para conversar com a gente, Mauro Braga, que é educador da área de educação básica e também professor em cursos, em formações de professores. Afinal, formar os professores é o ponto inicial para uma educação de qualidade e equidade, né, Mauro? Bem-vindo ao programa pelo Assunto convite. na Mesa. Um prazer. Mauro, a gente sabe que a formação de professores tem que seguir a carruagem do tempo, né? Sim. Senão a gente tem uma falta de sincronia do que acontece na vida, do que acontece nas escolas, né? Uhum. Como você enxerga hoje, de maneira geral, o estado da arte, assim, digamos, da formação de professores no Brasil? Tanto, queria perguntar, a formação inicial, quanto também a formação continuada. Então, Ale, na verdade a formação de professores, ela carece de um olhar mais atento há muito tempo, né? Seja no Brasil, seja no mundo, de um modo geral. Porque a formação dos professores é feita através dos cursos de licenciatura. E os cursos de licenciatura, de um modo geral, eles historicamente, eles acontecem como uma dissidência dos bacharelados. Durante muito tempo, não havia o curso de licenciatura em si e a formação de professores. A partir da necessidade da formação de professores mais especialistas, essa área pedagógica foi sendo criada e, a partir daí, a gente vai criando esse movimento mais de formação, de fato, dos professores, quase como um apêndice desses bacharelados. E aí, no fundo, a gente brincava até durante um tempo atrás, dizendo assim, que a formação de professores, ela sempre acontecia no modelo 3+1. O que é o modelo 3+1? Os cursos de licenciatura normalmente duram 4 anos, de 4 a 5 anos, onde durante 3 anos ele vai trabalhar com uma formação específica daquele conteúdo. Então, por exemplo, o professor de matemática vai estudar disciplinas voltadas à matemática, de geografia a geografia, o de história e assim por diante. E depois ele faz mais um ano de uma complementação pedagógica. E esta complementação pedagógica, ela muitas vezes não dialoga com o curso disciplinar. E aí ela é dada, às vezes, por uma pessoa que não trabalha nessa área especificamente. E aí como é que alguém que vai ensinar normalmente as ferramentas que você vai ter que usar dentro da sala de aula não entende o conteúdo disciplinar que você vai trabalhar ali? Senão vira ferramenta pela ferramenta. E aí com isso, a gente tem historicamente muitos professores licenciados que chegaram à sala de aula sem ter as ferramentas básicas, ou pelo menos sem saber aplicá-las dentro do seu próprio contexto. Porque esse contexto não foi ensinado a esse professor, muitas vezes. E isso, no fundo, causa um outro problema grave, que é assim, a gente tem muitas vezes uma confusão entre ser, por exemplo, matemático e professor de matemática na educação básica. São coisas muito distintas. Sim. Então, na verdade, os cursos de licenciatura às vezes formam mais matemáticos, mais químicos, mais geógrafos do que professores dessas áreas na educação básica. E aí isso causa um ruído enorme dentro da sala de aula, porque esse professor vai ter que buscar em algum lugar essas ferramentas para poder se adequar àquele trabalho. E no mundo mediatizado, onde a gente está intermediado por tecnologia o tempo inteiro, como fica essa formação? Esse é mais um desafio que a gente hoje tem na mesa, né? Assim, sem dúvida nenhuma, na formação de professores. Então, esse professor hoje ele precisa, de uma certa maneira, se adaptar não só a essas ferramentas, a ferramentas profissionais, né? Alguns educadores vão dizer que nos falta no mundo, não só no Brasil, no mundo, professores profissionais, e não entendam isso como um demérito à profissão, mas professores que entendam desse estado da arte. Professores que entendam da sua função pedagógica de fato e saibam usar estas ferramentas. Vencidas essas ferramentas, a gente vai inserir novas metodologias e novas ferramentas a partir da tecnologia. Porque se eu não souber dominar aquela arte da didática, não adianta esta ferramenta tecnológica ser inserida.
Porque se eu não consigo fazer com que a minha sala de aula rode de uma determinada maneira sem essa ferramenta, eu também não consigo extrair o melhor que essa ferramenta nos traz para dentro dessa própria sala de aula. Então, esta formação dos professores nestes tempos de educação midiática, ela é bastante importante porque o professor vai precisar mais um pouquinho do que a sua formação inicial, né? E o que a gente vem buscando, e talvez seja um conceito importante da gente trabalhar aqui, é que a gente tem muitos professores hoje buscando essas novas formações, melhorando, né? Eu acho que a classe dos professores é uma classe muito aguerrida nessas formações, muito carente dessas formações, mas que está ao tempo todo buscando essas novas formações. Só que o que eu vejo é que muitos desses professores estão buscando formações no que os americanos vão chamar de upskilling. E o que é o upskilling, né? Eles estão cada vez se capacitando mais dentro das suas próprias áreas de conhecimento. O papel da escola, que continua sendo de sistematização da informação, ele agora vai precisar ressignificar esse processo, porque a informação está vindo de todos os lados, né? E a gente está aprendendo por todos os lados. E isso vai exigir que o professor, vai fazer com que o professor tenha que sair do seu lugar que era central, de detentor de conhecimento, para mediador desse conhecimento. E aí a gente não precisa só de upskilling. A gente vai precisar desenvolver novas habilidades nesse processo, que a gente vai chamar de reskilling. Ou seja, a capacidade de desenvolver novas ferramentas que eu não tenho da minha formação inicial. Muito bom te ouvir falar sobre isso, porque a gente ouve muito essa coisa, né? A educação para o século XXI, né? E existem muitas formas de aprender. Acho que as mídias digitais também trazem um pouco essa ampliação de repertório. E a gente até hoje vive um modelo educacional, no geral, que não está nem no século XX ainda, né? Sim. Quais desafios que isso traz e como que a gente pode passar disso, né? Ou ir além, transpor essa realidade? Então, Sil, eu acho que, na verdade, é um assunto que depende de diversos fatores distintos, né? A gente precisa de grandes mudanças em muitas estruturas. Só que eu acho que as primeiras mudanças que a gente já pode fazer são aquelas que nos cabem. Então, eu, como professor, posso mudar qual realidade? A da minha sala de aula, né? Eu posso olhar para a minha sala de aula com um olhar diferenciado. Ah, mas eu trabalho numa escola que é sistematizada e tal. Eu não estou falando que você precisa alterar todo o seu processo, mas somente a sua mudança de postura dentro da sala de aula já faz com que aquele ambiente seja estruturado. Porque, para responder a tua pergunta, Sil, a gente vai depender de novas políticas de educação, a gente vai depender de novos tipos de acesso ao ensino superior, a gente vai depender de novos paradigmas e modelos educacionais, a gente vai depender de muitas outras coisas, mas fato é que todas essas mudanças que estão acontecendo no mundo, elas já estão sendo refletidas na escola. E você está sendo muito gentil quando fala em educação do século XX, né? Porque essa educação, na verdade, ela é uma educação que já vem, pelo menos, nesse modelo que a gente tem hoje, pelo menos do século XIX. Né? Pelo menos nos últimos 150 anos, a gente está fazendo este tipo de educação normativa, da produção de conhecimento em massa, da produção de normatizar o conhecimento, né? Bem típico daquele processo da Revolução Industrial, né? Dos processos de ordenação de fábrica, que todo mundo sai com o mesmo conhecimento, todo mundo tem que estar dentro de um mesmo padrão, todo mundo tem que ter um mesmo pacote. E o que a gente está percebendo é que este modelo não está se encaixando mais com os atores sociais que compõem o cenário escolar. E eu não estou falando só de alunos. Sim. Eu estou falando de todos nós que estamos sendo influenciados por essa nova sociedade. Mas algumas forças aí históricas têm causado transformação. Vamos dizer, a própria chegada dos gadgets, a popularização dos gadgets da tecnologia, a forceps muda os ambientes. Claro. E aí as adaptações acontecem, né? Sim. Você vê uma evolução, por exemplo, nos novos parâmetros da Base Nacional de Formação, por exemplo, curricular de formação, isso influenciou de alguma maneira? Existe uma melhora, digamos? Sim, existe. Eu acho que a gente vem caminhando nos cursos de licenciatura,
melhorando a formação de alguns professores, né? Os cursos precisaram se reinventar, se reestruturar, principalmente colocando ali os professores no cenário, no seu ambiente de trabalho desde o início, né? Onde os estágios são mais aumentados, onde as disciplinas muitas vezes são feitas na própria escola, né? A gente precisa diminuir um pouquinho a distância que existe ainda entre a educação básica e o ensino superior, né? Que existe um gap aí que é gigantesco, e a gente precisa afunilar um pouquinho e achar um meio do caminho nesse processo. Mas sim, eu acho que hoje a gente já tem professores chegando à escola com uma bagagem muito mais atualizada do que alguns que estavam lá atrás. Mauro, então também, quer dizer, tem o papel da mediação que o professor tem que fazer e tem o papel da certa curadoria de informação também, né, diante dessa avalanche. Acho que esse é um papel também da educação midiática nessa perspectiva, né? Sem dúvida nenhuma. A gente vai conversar, aprofundar esse papo daqui a pouquinho depois do intervalo, mas intervalo aqui no Assunto na Mesa é sinônimo de quiz. Vamos lá? Tá bom? Então tem um quiz aqui para você de casa tentar acertar. Vamos ver o que a gente tem hoje. Quantos por cento das crianças que estão entrando hoje no primeiro ano do ensino fundamental vão trabalhar com profissões que ainda não existem, que a gente não conhece? 5% dessas crianças é alternativa A, 30% alternativa B, ou 65% dessas crianças, alternativa C, vão trabalhar com profissões que não existem. A resposta depois do intervalo. Volta aqui que a gente está esperando. Estamos de volta e com a resposta do nosso quiz. Crianças entrando no primeiro ano do ensino fundamental que vão trabalhar em profissões que não existem, 65%. É muita coisa. Queria te pedir para comentar um pouco, Mauro. É um dado estarrecedor, né, CEO? Então, essa informação é do Fórum Econômico Mundial e preste atenção no que ela está significando, o que ela está dizendo, né? Assumindo ela como verdade, né? A gente está dizendo que quase 7 em cada 10 crianças que hoje tem aí por volta dos seus 6, 7 anos, né? No primeiro ano do ensino fundamental tem que ter 6 anos completos até 31 de março daquele ano. Né? Crianças hoje que têm 6 anos, que já estão na escola e vão ficar na escola nesse período até os seus 16, 17 mais ou menos, 7 quase em cada 10 vão trabalhar em algo que ainda não existe. E essa escola, ao mesmo tempo, é uma escola que está preparando hoje, claro, para uma cidadania mais crítica, né, para pertencer a um mundo atual, mas ela está muito voltada ainda para o ingresso ao ensino superior. Né? Então a gente vê hoje muitas famílias, muitos pais e uma pressão muito forte, muitas vezes até mesmo econômica, de resultados nessa prova, nesse exame, né? Que no Brasil talvez se restrinja, na maior parte dos casos, ao Exame Nacional do Ensino Médio, né, o Enem, devido à grande adesão da maior parte das universidades, pelo menos públicas, no país ao exame. Então, na verdade, o que é a boa escola? Para muitos pais hoje, é aquela que aprova no vestibular. Mas aprova no vestibular para qual curso? Se de repente vai ser um curso que ainda nem existe. Eis a questão, né? Com qual formação? Né? Então, o que a gente está fazendo? Ah, mas eu não estou lá agora no ensino médio. Sim, mas esse aluno vai chegar já na tua sala de aula. E aí eu vou abordar aquilo com qual enfoque? E nesse ponto, talvez, a educação midiática, uma educação que seja mais debatedora, mais reflexiva, forme esse aluno para algo mais interessante, mais apropriado. Porque o que a gente percebe muitas vezes é que o aluno muitas vezes sai da escola como um bom resolvedor de exercícios, mas pouco reflexivo, pouco crítico em relação àquele pacote de informações que a gente está dando para ele. E muitas vezes, historicamente, o papel da escola qual era? Né, Silvia Lê? Era que a gente repetisse e trouxesse do passado os dados mais importantes. Mas hoje, eu acho que o papel da escola é mais do que esse. Sim, ele é valorizar alguns desses dados,
né? É valorizar o processo histórico, até mesmo porque a gente só consegue olhar para frente se eu tiver como referencial o meu passado. Mas, principalmente, o que está na frente? O que vem à frente? Né? Como é que eu me preparo para escrever essa nova trajetória? Então, na verdade, se você comparar com uma analogia do carro, o que é maior, né? O retrovisor ou o para-brisa? Esse retrovisor ele tem que ser norteador, é importante olhar o que veio para trás, mas isso não nos define, ele nos ensina. Mas eu preciso continuar olhando para frente, porque é olhando para frente que eu vou enxergar e desenhar algum tipo de futuro. E aí talvez as escolas continuem tendo um retrovisor maior do que o para-brisa. Né? E a gente precisa pensar sobre isso quando a gente olha para a cidade. Quando a gente, Mauro, olha para os países europeus que melhor lidam com a desinformação, tem um ranking que sai anual. Né? Os que desenvolvem a educação midiática, da educação infantil até o fim do ensino médio, de alguma maneira, quer dizer, a criança aprendendo a ver uma imagem, depois ela se aprofundando até a juventude, são os que melhor lidam com a desinformação, sobretudo em tempos de eleição. Sim. Né? Como hoje é possível, legalmente, dentro do currículo, na formação de professores, trabalhar com a educação midiática nos ciclos todos da educação básica? Quer dizer, há oportunidades? Há muitas oportunidades, né? Eu acho que isso vai caber ao professor reger de acordo com seus planejamentos de aula, né? Porque a ordem vem assim, né? A própria educação midiática faz parte hoje, é um componente da Base Nacional Comum Curricular. Essa base hoje, ela não diz o que você tem que ensinar, ela é norteadora para a construção de projetos políticos pedagógicos nas escolas, sejam públicas, sejam privadas. E a partir dessa construção do plano político pedagógico é que o professor desenha os seus planejamentos de aula. Então, na verdade, um primeiro passo é o professor entender que esse planejamento de aula tem que estar vinculado a esse plano político pedagógico. Quais são as missões e os valores daquela escola em que você trabalha? Eu não posso dar a mesma aula na escola A e na escola B se elas têm públicos e missões completamente diferentes. Além disso, ela tem que estar vinculada a este documento normativo legal que hoje está vigente no país. Eu não estou julgando se ele é bom ou se ele é ruim, ele só está vigente. Ponto. E aí, ali dentro, já tem a própria educação midiática perpassando por algumas das suas competências. Não com esse nome, né? Mas ela está relacionada com outros exatamente. nomes. Ela perpassa por ali quando você vai falar em utilização de ferramentas digitais, quando ela vai utilizar na língua portuguesa, por exemplo, os diferentes tipos de linguagem, né? A linguagem não só textual, mas hoje a linguagem midiática, né? As tirinhas, os memes, os cartoons e assim por diante, ela está ali dentro e perpassando todas as esferas do conhecimento, todas as áreas, as grandes áreas do conhecimento em todos os ciclos, como você está dizendo. Então, como é que eu acho que esse professor hoje pode usar isso? E aí volta aquilo que a Sil disse ainda agora, né? Isso não é necessariamente botar a tecnologia dentro da sala de aula. Porque aí o professor pode dizer assim, não, mas a minha escola não tem recurso, eu trabalho numa escola pobre e tal, etc. Sim, ok, tudo bem, eu entendo, e isso é uma discussão coletiva. Claro que precisa de mais investimentos nesse processo, mas não adianta ter todo o investimento se a gente também não muda de posicionamento em relação a como colocar isso para o aluno. Então, de forma bem prática, por exemplo, um texto hoje pode ser trocado por um podcast. Um trecho que eu gostaria que o aluno lesse do livro didático pode ser trocado por um trecho de uma entrevista como essa. Né? Um combate à desinformação pode ser trabalhado, por exemplo, com uma sequência de memes que hoje estão na internet, ou um áudio da tia no WhatsApp, né, que vai circulando sem informação. Né? Então, por exemplo, eu outro dia, um tempo atrás, né, ouvi um áudio dizer assim, essa informação aqui é de um jornalista italiano, de um jornal italiano chamado Cesare. Repara, isso era o que o áudio dizia. Que jornal italiano é esse? Quem é Cesare? Isso faz parte da educação midiática. Isso faz parte de saber quem escreveu, qual é a fonte, qual é a intenção do suposto, ainda que Cesare existe, qual é a intenção de Cesare ao escrever aquilo, qual é o perfil editorial daquilo, e entender que nenhum texto é neutro, né? Que nenhuma informação é neutra.
né, que ali tem uma intencionalidade, seja ela verbal ou não verbal. Essa discussão toda não está na educação midiática, mas ela pode ser feita na sala de aula através do uso de educação midiática. Agora, se o professor oferece para o aluno não uma aula, mas uma experiência, não tem inteligência artificial que vai te oferecer uma experiência. Uma experiência onde ele possa lidar com o contraditório, onde ele possa lidar com o controverso. Então, por exemplo, uma prática muito comum, uma técnica que existe, é a técnica da controvérsia. Tem alguns professores que utilizam como júri simulado também, são coisas diferentes, mas o que é a técnica da controvérsia? Vamos pegar um tema polêmico. A troca de celulares repetidamente porque saiu um modelo mais novo. E aí você divide a tua turma em grupos, por exemplo, aonde um grupo é um grupo de consumidores que acha que tem que trocar mesmo porque tem o mais novo, ele quer o mais rápido, ele quer o mais atual, ele quer a melhor câmera, etc. Um outro grupo é o grupo dos fabricantes. Vai defender a posição dos fabricantes, que quer vender, quer o acesso à tecnologia, e etc, etc. Um outro grupo é um grupo dos ambientalistas, que vai discutir a questão do lixo eletrônico. O outro grupo, por exemplo, são moradores de uma comunidade vizinha à fábrica que está sendo afetada pelo descarte do lixo eletrônico e estão ficando doentes, porque moram num lixão. Repara, na hora que eu boto cada aluno desse num grupo diferente, eu estou obrigando ele, por mais que ele seja até que ele tenha as suas crenças no grupo consumidor, eu estou obrigando ele muitas vezes a se colocar no grupo de quem está ficando doente e pensar sobre a ótica do outro. Isso não tem inteligência artificial que vai fazer. A gente está falando, quando você fala das videoaulas, muito da cultura digital, né? Quer dizer, a cultura digital a gente produz, né, como expressão, né, e também é a realidade, e é uma das competências base, né, da BNCC, é a cultura digital. De certa maneira, ela é um elemento ela pode ser um elemento estimulador da educação midiática, porque a geração chega com uma cultura mais digitalizada de estudantes do que geralmente a dos professores, né? Sim, chega, mas muitas vezes o que eu observo na minha prática na sala de aula é que apesar dele ser um menino e uma menina que lidam bem com aquilo, usam a rede social, muito mais para se informarem do que para a produção de alguma coisa especificamente. Então, por exemplo, usam mal um editor de texto, usam mal um desenvolvimento de apresentação, usam poucos recursos, conhecem poucos recursos de como utilizar essas próprias inteligências artificiais para a criação de determinadas coisas. Então, me parece que hoje o grande cenário na escola com a educação midiática não é ensinar para ele respostas, mas sim ensinar ao aluno a fazer boas perguntas. Essa é uma boa deixa que você traz, que eu até fico pensando muito nessa ideia da inteligência artificial e desse pânico, né, que traz para os professores. Ai, meu Deus, agora o estudante vai lá, vai responder através do chat. E eu fico pensando sempre como que essas inteligências ou essas novas tecnologias, ao invés de nos pasteurizar, podem nos estimular a fazer, né, perguntas, a fazer outras perguntas, que eu acho que é o que a gente precisa fazer agora, porque resposta sobre muita coisa a gente não tem. Né? E pensando nas habilidades que esses educadores, né, precisam ter, conservar, né, dentro de um cenário como esse, né, que a gente nem sabe quais são as novas profissões, e pensando na formação desses educadores, quais são essas habilidades, Mauro, que a gente precisa, ou que a gente precisa cultivar, ou que a gente precisa criar? Quais são elas? Então, Silvia, eu acho que essas habilidades, acho que são muitas, mas se eu pudesse dizer uma, é a leitura. Professores, o brasileiro, de uma maneira geral, precisa ler mais. Né? Quando a gente começa a dizer, né, o brasileiro, por exemplo, acha que 60, 70 reais num livro é caro, mas 90 reais numa pizza é barato, e a gente hoje tem um dado, por exemplo, recente, de que a média de leitura do brasileiro é de menos de um livro por ano, a gente tem uma sociedade que lê muito pouco. E se a gente não lê, a gente não expande nenhum tipo de conhecimento, a gente não expande nenhum tipo de consciência. Então, o que eu acho que a principal habilidade, caso um professor não tenha, é leitura. Porque se esse professor tem o hábito da leitura,
ele já está fazendo coisas diferentes na sala de aula. Nossa, esse comparativo da pizza e do livro é realmente assim, é botar no papel, né? Tangibilizar também, eu acho, um pouco essa diferença. Isso é muito, muito bom. Porque só para complementar, assim, rapidinho, quem lê, ele não só tem um novo conhecimento, como ele fala melhor, como ele escreve melhor e, principalmente, ele se comunica melhor com uma geração que está precisando cada vez mais de comunicação. Porque a comunicação, muitas vezes, nas próprias famílias, está obstruída. Mauro, a gente, infelizmente, está chegando ao fim, mas a gente gosta de fazer uma pergunta, infelizmente, né? Para deixar o futuro. Vamos lá. Pensar no futuro. Que escola você sonha que pode estar conectada com essas demandas contemporâneas, sobretudo numa sociedade que é altamente mediatizada e que tem a inteligência artificial como um novo elemento de cultura digital muito presente? Como funcionaria essa escola ideal para essa situação? Uau, né? É uma pergunta difícil, né? Mas eu acho que essa escola ideal é uma escola onde a gente trabalha com um pouco mais de comunidade, com um pouco mais de comunidades de aprendizagem, aonde o aluno tem mais oportunidades de escolha e não ser passivo em receber determinadas coisas prontas, aonde ele tem a possibilidade de passar por alguns percursos que lhes interessam, mas de fato, né? E não aqueles já previamente impostos. Uma escola onde talvez a gente pense mais na formação crítica do que no acesso somente à universidade. E o papel do professor nela? O papel do professor vai ser se colocar nesse meio, né? Onde há um livro que eu gosto muito de um professor chamado Ático Chassot, e ele fala, o título do livro é da disciplina à indisciplina, aonde o in está entre parênteses, na qual ele vai dizendo que a gente precisa começar a sair dessa caixa né, assim, empacotada que a gente tem de conhecimento só a história, a física, a matemática, a geografia e etc. E nós vamos ter que começar a dizer mais não sei. Não sei fazer determinadas coisas, mas vou aprender fazendo determinadas coisas, né? O próprio Sócrates dizia que dizer não sei era um dos maiores atos de inteligência que um ser humano podia ter. Né? Ele olha para dentro e diz não sei, porque quando ele diz não sei, ele tem a possibilidade de ir atrás desse conhecimento e saber como ele vai resolver. E principalmente também, Ale, entender que não existe uma fórmula mágica. Não, se existisse uma fórmula mágica, a gente já teria indícios de para onde caminhar. Não existe. Você é professor na escola A, se ou na B ou na C, a gente pode trabalhar com o mesmo grupo, trabalhando com as mesmas áreas de conhecimento, mas vamos ter que realizar trabalhos completamente diferentes por dois motivos. Um, somos indivíduos completamente diferentes. Dois, estamos lidando com indivíduos completamente diferentes. O professor vai ter que se tornar mais humano nesse processo, para humanizar mais essa sala de aula. Eu acho que é um pouco essa escola que eu gostaria de ter. Nossa, ótima reflexão. Acho que em tempos onde a gente é especialista ou metido a especialista em tudo, falar não sei, sem dúvida, essa é uma sabedoria. É um ato de coragem. É um ato de coragem, muito bom. Vamos ter que ficar por aqui. Sim. Agradeço muito, Mauro. Eu que agradeço. Foi um prazer ter você no Assunto na Mesa. Prazer enorme. Muito bom. Esse foi mais um Assunto na Mesa, com um tema tão importante, tão urgente e com um convidado tão brilhante nos acompanhando aqui. Obrigada. Obrigado e até o próximo programa. Tchau, tchau.